Olá, meus amores, que nossa semana comece abençoada, que Deus possa proporcionar, verdadeiros milagres em nossas vidas e que a gente possa usufruir tudo de bom que venha a acontecer durante toda a semana, né? Por mais que aconteçam algumas coisas negativas, essas coisas negativas a gente pode transformar em ensinamentos para que o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida se torne mais proveitosa, tá bom? Vamos dar início hoje ao nosso capítulo 6 de ciência, a água no ambiente, né? A gente vai ver como é que acontece esse ciclo da água, como a água se transforma no meio ambiente, como é que ela vai se transformando, como vai acontecendo esse ciclo de estado líquido, sólido e gasoso, tá bom? Vamos lá começar nossa aula de ciência. A água está presente no ar que respiramos, nos rios, nos oceanos e até mesmo flutuando neles. Os icebergs, por exemplo, né? A água é essencial à vida e é encontrada em grandes quantidades no nosso planeta. Se eu não me engane, a gente deu essa aula sobre porcentagens de água e de continente, né, de terra. Eu acho que a água era 72 ou era 73% de água no planeta. Muita água, né? Muita água mesmo. E sabe de uma coisa? A água da chuva já pode ter sido, pode ter feito parte, né, dos oceanos e também até mesmo de um ser vivo. Olha bem, a água da chuva que desce, em que banha as nossas terras, banha as nossas plantas, já pode ter sido um rio, já pode ter sido feito parte de um rio, de um oceano, de um lago e até mesmo de um ser vivo. Incrível, não é isso? Como isso é possível? Este é um dos assuntos que vamos estudar nesse capítulo, saber como acontece, como tudo isso é possível, né? Vamos observar, olha aqui a geleira enorme, né? Essa cena aqui nos remete, quem já assistiu aquele filme Titanic, né? Que o Titanic foi um navio que afundou, né? Porque bateu em uma geleira dessa, né? Em um iceberg, né? Estados físicos da água, né? O mais comum e o mais normal que nós conhecemos, né? São três, entendeu? É o estado sólido, como está apontando aqui, olhando admirado aqui o Bidu, né? O cachorrinho da Turma da Mônica. O estado líquido e o estado de vapor, de vaporização, que nós estamos vendo aqui, certo? O Bidu, ele atenciosamente, ele olha para o bloco de gelo. De repente, aquele bloco de gelo que estava aqui se transforma em água. E passa um pedaço, a água some. Ou seja, evapora se transformando em nuvens. E aí o Bidu faz um questionamento. Seu caso de personalidade tripla, né? Vamos observar isso aí, tripla, é realmente muito sério, né? Por que o Bidu, ele fala sobre esse negócio de personalidade tripla, né? A gente vai debater isso aí depois, tá bom? Como você observou na tirinha acima, a água sofreu algumas mudanças. Ela passou do gelo para o líquido e então para o vapor. Cada quadro da tirinha representa um estado físico da água, sólido, líquido e gasoso. Observe a seguir algumas características de cada estado físico da água. Nesta imagem a gente pode observar os três estados físicos da água, né? Vamos observar e comentar sobre cada um deles. No estado sólido, a água apresenta forma definida. As geleiras são os locais onde grande parte da água se encontra no estado sólido, assim como o iceberg e o gelo das geleiras, como nós podemos observar aqui, ó. Essa grande quantidade de gelo, estão vendo? Aqui é a água no seu estado sólido. Um exemplo também que nós podemos observar é dentro do nosso próprio freezer, né? Aqueles gelos acumulados, é a água no seu estado sólido. No estado físico gasoso, a água está sob a forma de vapor e não apresenta forma definida. Ela não se define em si, né? Ela fica espalhada no ar. A água nesse estado físico, né, que nós podemos observar, ela se encontra dispersa no ar, né? Como podemos observar aqui nas nuvens, ó, certo? Ela vai se encontrar dispersa no ar, ok? No estado líquido,
A água se apresenta de forma variável, de acordo com o local onde ela se encontre. Tipo, ela pode, se ela for colocada num rio, num lago ou num açude, ela vai se adaptar à forma onde ela está. Quando a água está no estado líquido, ela se adapta, o seu formato é de acordo com a forma onde ela se encontra, o local onde ela se encontra, tá? Ou numa panela, ou num copo, tanto faz, tá, gente? A gente pode modelar a água no estado líquido conforme o local, o recipiente que ela esteja, tá bom? Então vamos lá. Ela se torna de forma invariável, né, de acordo com o local onde ela se encontre. Nos rios, mares, oceanos e lagos é possível encontrar a água no estado físico líquido, assim como nas torneiras das nossas residências. Ciclo da água. Vamos ler aqui algumas manchetes abaixo que vai falar sobre o ciclo da água. Chuvas elevam o nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal. Falta de chuva deixa os rios e córregos secos na região norte de Goiás. Observem as reportagens para a gente fazer um comentário, tá bom? Aqui nesses comentários a gente vai falar sobre eles, tá? No caderno, tá? Na terceira e na quarta questão, tá bom? E aí a gente volta para cá. A água pode ser encontrada nos seres vivos e em diversos ambientes, mas é possível que a água se mova no ambiente? Sim, a água está em constante movimento, podendo ser encontrada em diferentes ambientes e em diferentes lugares. Vamos comentar um pouco sobre isso. O movimento da água no ambiente está associado às mudanças do seu estado físico. Essas mudanças geram um movimento contínuo da água no ambiente chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Hidro, tudo que tiver hidro que a gente estiver lendo, pessoal, aprendam. Tudo ou a maioria das coisas que vem com o nome hidro se refere à água, tá bom? Hidrografia, que é os estudos das águas, de rios e etc. Hidrômetro, que é aquele aparelhozinho que tem nas torneiras da gente para medir o consumo da água, né? Tudo que tiver a palavra hidro, ela está referente à água, tá bom? Ao ler as manchetes acima, podemos perceber que a água presente nas nuvens chega aos rios e córregos sob a forma de chuva. Mas é possível que a água dos rios e dos córregos se torne ou retorne às nuvens? Como isso vai acontecer? Como acontece esse ciclo? Para responder a estas perguntas e outras questões, vamos acompanhar o ciclo e vamos acompanhar o esquema das páginas seguintes que nós vamos estudar. Fique de olho. Observem bem essa imagem. Nós vamos comentar sobre cada parte desse ciclo que vocês estão vendo aí, ó. O ciclo 1, o ciclo 2, o 3, o 4 aqui embaixo, tá? A gente vai falar vamos fazer um aparato e comentar sobre cada parte desse ciclo, tá bom? Número 1, vaporização. Vamos observar como acontece esse primeiro ciclo de vaporização, não é? Como nós estamos vendo aqui, ó, as águas aqui dos mares, né, dos rios, da própria floresta, dos animais, do ser humano, eles vão se evaporando e formando essas nuvens aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Essa é a primeira etapa, a vaporização. Parte da água presente na superfície dos oceanos, mares e rios e lagos sofrem vaporização pela ação da luz solar e também dos ventos, né? O processo da luz solar e dos ventos batendo nessa água vai fazer com que ela se evapore aos poucos. Os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente por meio da respiração e também da transpiração. No caso, né, na parte do suor da gente também, quando a gente transpira, né? E da respiração também, que é do gás que a gente solta. Também vai gotículas, pequenos vapores de água nesse meio também, certo? Mas a maior parte da água evaporada no planeta vem daí, dos mares, como nós estamos vendo aqui, certo? E também dos rios e das florestas, ok? Vamos para a parte 2. Condensação. O vapor de água sobe e atinge as camadas mais altas e elevadas da atmosfera. A baixa temperatura que existe nessas camadas faz com que esse vapor d'água sofra uma condensação, ou seja, formando aquelas pequenas gotas de vapor, aliás, formando os vapores, né?
esses vapores em pequenas gotas de água no estado líquido, que se juntam e formam as nuvens, aquelas nuvens mais pesadas, que a gente diz que é nuvens de chuva, né? Olha bem como é que, olha só como é que isso acontece. O vapor de água, ele é maneiro, então ele se locomove para todos os lados e sobe. Quando ele sobe, quando chega na camada mais alta, né, e mais fria lá da atmosfera, certo? Ele recebe aquela friagem, então ele se condensa. O que é condensar? Ele se transforma em água, deixa de ser vapor e se transforma em água. Pequenas gotículas de água. E essas pequenas gotículas de água vão se juntando e formando aquelas nuvens que, né, das nuvens, aí vem a chuva. Assim acontece a condensação. Aqui a gente pode observar essas nuvens formadas pela condensação do vapor d'água, certo? Essas águas se condensam, se transformam nessas nuvens, e essas nuvens, elas distribuem essas gotículas de água, certo? Em forma de chuva, de volta para a terra. Ou seja, a água se evapora da terra, sobe, se condensa e volta para a terra novamente em forma de chuva. 3 é a precipitação. No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem até formarem gotas maiores. Essas águas das precipitações que são transformadas, né, nesse ciclo, elas escorrem pela superfície e reabastecem os reservatórios de água, como os rios e mares e açudes também. Em alguns casos, a água presente nas nuvens se solidifica e formam pequenos cristais de gelo que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo. O granizo são pequenos fragmentos de gelo, né? A água, o vapor d'água, ele não se condensa, ele se solidifica, né? E eles vão descendo devido ao grande frio, devido à temperatura muito baixa, certo? E vai descendo em forma de neve, né? Essa parte de neve ou chuva de granizo, que são pedrinhas de gelo. Quando se juntam muitas gotículas de água, né? E elas não se condensam, elas não se transformam em água na realidade, né? Elas se transformam logo nesses flocos de neve, entendeu? E chega a nevar. Ou a chuva de granizo, no caso, que seriam as gotículas que se solidificam antes de cair, né? Elas se solidificam e descem em forma de pequenos cristais de gelo, tá? Então pode vir em forma de neve ou pode vir em forma de cristais de gelo, pequenas pedrinhas de gelo, que são as chuvas de granizo. A 4 é a infiltração, ou seja, parte dessa água que chega à superfície terrestre, ela se infiltra no solo, atingindo suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de água subterrâneo. Os conhecidos e chamados lençóis de água, né? Que são todas essas águas que vocês estão vendo aqui, ó, por baixo da terra aqui, certo? Ó, são os lençóis de água. Então as águas se infiltram, como vocês estão vendo aqui, certo? Elas penetram na superfície, certo? Do solo e vão para baixo, formando os lençóis d'água. Rios voadores. O que são rios voadores? Os rios voadores são cursos de água na atmosfera terrestre, ou seja, massas de ar ricas em vapor de água e que são carregadas pelos ventos. Essas massas de ar, elas se deslocam pelo Oceano Atlântico para a região da floresta amazônica e desta para outras regiões do Brasil. Então essas massas de ar, elas vão se deslocando, essas massas de ar que vão envolvendo a parte da chuva, né, que dá as previsões, né, pluviométricas, né, de chuvas e etc e tal. Essas massas de ar, elas vão se deslocando de acordo com as correntes de vento, certo? Para onde vai as correntes de vento, essas massas de ar, elas vão correndo. E aí nós temos a massa de ar frio, as massas de ar quente. Dependendo dessas massas de ar, é onde vai ter os acúmulos de chuva nas regiões. As condições adequadas, os rios voadores levam a chuva por onde passam, sendo responsáveis por grande parte das chuvas que acontecem nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essas massas de ar, como eu disse para vocês, dessa evaporação, acontece na parte do oceano, né? Essa massa de vapor d'água, ela sobe e ela vai se encaminhando para todas essas regiões em correntes de vento, produzindo, né, e proporcionando chuva para todas essas regiões que eu estou falando para vocês.
Aqui podemos ver, né, o percurso, entendeu? Que os rios voadores fazem, né? Vem, certo? Daquela parte que eu falei para vocês, do Oceano Atlântico, e passa por toda aquela região norte aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Certo? Da região norte ele vem para centro-oeste, como vocês estão vendo aqui, pegando um pouco parte aqui do sudeste, que ele vem, e descendo para sul. Não atinge muito a parte nordeste, por isso que nós temos escassez de água. Além da chuva e do granizo, que a gente falou das chuvas de gelo, né, das pedrinhas de gelo, a água presente nas nuvens pode atingir a superfície terrestre de forma de neve. Como eu disse, a neve, os flocos de neve é diferente do granizo. O granizo ele é formado pela junção de gotículas de água, elas vão se juntando e se congelam, né, se solidificam. E essa solidificação, devido a essa temperatura muito baixa, ela chega aqui na Terra sem derreter, e aí vem em forma de pedrinhas de gelo, tá? Já a neve é diferente, vamos conhecer o negócio, a parte da neve agora, tá bom? A neve se forma quando a temperatura no interior das nuvens está abaixo de 0 grau. Nessas condições, o vapor de água se solidifica. Olha bem, veja bem a diferença. Granizo, o vapor de água, ele se condensa, ele se transforma em água, e da água, quando ele vai descendo, que ele pega temperaturas baixas, ele se congela, certo? Já a neve, né, que é mais flocada, é mais fofa, o vapor d'água, ele não se transforma em água. Ele já se solidifica em forma de vapor, entendeu? E forma cristais de gelo, que se unem e formam os flocos de neve. Essa é a diferença da neve para o granizo, tá bom? Embora não seja tão comum, mas embora agora isso já se torne comum, todo ano chega a nevar, né? E a ter chuva de granizo lá na região sul, né? Porque a região sul ela está na zona temperada. Zona temperada ela tem essa mudança de clima mais brusco, né? Embora não seja tão comum em alguns anos, já vem observando a ocorrência de neve na região sul do Brasil, o que incentivou o turismo nessas áreas, das pessoas aqui do próprio Brasil estarem visitando a região sul para presenciar neve, para não precisar ir para a Europa ou Estados Unidos, né? Aqui nós estamos vendo aqui um pequeno formato de flocos de neve. E esse floco de neve, né, como a gente sabe, ele pode apresentar diferentes formatos, né, que a gente pode até ver depois, né, em uma pesquisa, os formatos do floco de neve. Aqui é uma ampliação, tá, dessa imagem aqui abaixo que vocês estão vendo, ó, da região onde está nevando, né? As plantas que vocês estão vendo aí, todas cheias de flocos, todas cheias de neve aqui, ó, tudo nevado, né? E aí aqui é uma ampliação desse floco de neve que vocês estão vendo, tá bom? Neve em Urubici, Santa Catarina, em 2014. Por causa da neve, algumas cidades de Santa Catarina, como São Joaquim, Urupema e Rio Grande do Sul, né? E no Rio Grande do Sul, como Gramado e Canela, tornam-se pontos turísticos, né? Muita gente se deslocam para lá só para presenciar esse fenômeno. Questões de cidadania, como nós podemos observar aqui, tá? Vamos trabalhar um pouco essa parte de cidadania. A impermeabilização do solo e o planejamento das cidades. É um problema muito grave que vem atingindo muitos alagamentos, deslizamentos e tudo mais, esse problema de impermeabilização do solo, tá? Porque a água não penetra, então ela vai se acumulando e vai causando as enchentes e os alagamentos. Francisco tem 80 anos de idade. Há muitos anos, a cidade onde ele vive era uma pequena comunidade. À medida que essa comunidade foi crescendo, muitas pessoas de outros locais também foram se mudando para lá. Várias construções foram feitas e com elas as calçadas e o asfalto das ruas e estradas. O prefeito da cidade sabia muito bem a importância do solo para evitar os alagamentos. Foi então que ele resolveu planejar o crescimento da cidade e reduzir a impermeabilização do solo. Para isso, foi determinado que a cidade iria manter algumas áreas verdes, como nós podemos observar aqui, as áreas verdes aqui na cidade, né? E além disso, as calçadas seriam impermeáveis, ou seja, elas teriam brechas para que a água pudesse escorrer por dentro dessas brechas.
permitindo a passagem da água pelos espaços entre as peças e penetrando no solo, como a gente está vendo aqui nesses paralelepípedos. Essas medidas ajudaram a reduzir a impermeabilização do solo da cidade, que é uma das principais causas de alagamento, aquilo que eu falei para vocês. Onde não tem um solo permeável, ou seja, existe solo impermeável, a água não penetra com facilidade e acontece bastante os alagamentos, né? Infelizmente é isso. Isso vai acontecer devido ao quê? As calçadas onde não tem infiltrações, as pistas com asfaltos, né? Os asfaltos, aliás, pista e asfalto é a mesma coisa. Muitas ruas, muitas avenidas, tudo com asfalto, não tem como a água estar penetrando no solo, ela se infiltrando no solo, não vai ter. E isso vai ocorrendo, né? A impermeabilização do solo e os alagamentos. Reduzir a impermeabilização do solo é responsabilidade de todos nós. Vamos ter que ficar atento, pessoal, para que o local onde a gente mora e onde a gente viva, né, ele possa ter infiltrações, possibilite a infiltração, né, de água no solo, né, praças ao redor, árvores também para estar absorvendo também nas suas raízes essa água, entendeu? Tudo isso faz parte de um contexto que, se a gente realmente prestar atenção, cobrar das autoridades políticas, a gente pode ter e pode evitar bastante problemas no período chuvoso, que já é um pouco raro, né, pra gente. Encerrando esta aula para vocês, mostrando aqui, né, aquela cidade que a gente comentou sobre ela lá em Santa Catarina, né, a Urubici, né, neve em Urubici, tomada por neve, e aqui um floco de neve, né, a gente observar aí como esse fenômeno é interessante e muito legal, isso aqui no Brasil, viu?